E a gente começa o Tribuna Independente desta sexta-feira falando sobre trauma. Você já passou por alguma situação que lhe causou uma dor extrema, um sofrimento, aquele sentimento que você fica paralisado e não sabe nem o que fazer? Pois é, não é nada fácil passar por este tipo de situação e muito menos sair dela. É por isso que o Tribuna Independente de hoje, atendendo ao pedido de uma telespectadora, nós vamos falar sobre a superação de traumas. E quem já está aqui com a gente vai ajudar a desvendar tudo sobre isso e falar sobre essa superação é a psicóloga Marilene Ked. Tudo bem, Marilene? Tudo bem, querida. Boa noite. Prazer estar aqui com você, viu? O prazer é nosso de você estar aqui. Com o seu público. Exatamente. E hoje que é um dia especial, nós estamos comemorando 700 programas e você aqui numa noite tão gostosa. Muito obrigada, viu? Parabéns, viu? Para todos vocês. Para toda essa equipe, né? Parabéns. Muito obrigada. Marilene, quando a gente fala de trauma, o que é isso? Porque todo mundo fala, estou traumatizado, passei por um trauma, mas exatamente o que é? Trauma é uma situação que a pessoa vivenciou e encarou aquilo como um profundo impacto emocional, psicológico, um fator muito estressante que ela registrou aquilo e não consegue desvencilhar dessa lembrança, que logicamente ocasionou muitos sintomas físicos, psicológicos, prejudicou muito a vida dela, tirou a qualidade de vida dela. Tem como a gente identificar que uma pessoa está traumatizada? Sim, cada pessoa vivencia uma situação de um jeito. O que pode ser um trauma para mim pode não ser um trauma para você, tá? O que às vezes eu levo anos para elaborar, para resolver, para aceitar, uma outra pessoa que tem um outro tipo de personalidade, diferente da outra, consegue elaborar mais rápido. Mas como que você observa? Quando a pessoa vivencia uma situação traumática, para ela foi traumatizante, e ela só fala nisso, ou ela começou a desenvolver algumas fobias, ela não consegue mais sair, ter uma vida normal, ou então ela começa a apresentar muitos pesadelos, terror noturno, enfim, muita ansiedade. Dá para você notar que aquela pessoa está vivenciando ainda o trauma que ela enfrentou na vida, tá? Infelizmente, muitas pessoas enfrentam traumas. Uma perda inesperada causa um trauma, pode ser um trauma individual ou um trauma coletivo, quando um artista, um ator, um apresentador, um médico, alguém que causou sentimentos bons e de repente vai embora, aquilo causa um sentimento de angústia profundo e causa um trauma que precisa ser elaborado. Um bullying causa um trauma. Enfim, um problema que a pessoa tem no campo profissional. É um problema muito sério que ela encara aquilo como um trauma. Ela demora a conseguir outro emprego porque ela vai achar que ela vai vivenciar a mesma situação. Então, existem vários tipos de trauma que cada pessoa recebe de um jeito, vivencia de um jeito e elabora no seu tempo. Marilene, tem algum tipo de trauma que, não sei, é pior ou de repente causa mais preocupação ou não? Isso pode de repente para mim, como você disse, para mim, imagina, perder um emprego e para outro tranquilo, mas para outra pessoa aquilo causa uma extrema dor, um sofrimento terrível. Mas tem algo que é pior, que vocês profissionais identificam? Olha, no meu exercício profissional, o que me pega muito quando as crianças enfrentam traumas, porque aquilo ela vai carregar para a vida toda. Tá? Se não for bem trabalhado. Então, eu acho que quando uma criança vivencia um trauma, passa por uma situação que para ela causou um profundo estresse, uma dor muito grande, então eu acho que nesse ponto, quando é um trauma infantil, quando acontece na infância, ali eu acho que é muito forte. Os pais conseguem identificar que a criança passou por um trauma? Sim, consegue identificar, basta querer, viu? É importante você acompanhar o dia a dia do seu filho, da sua criança, do seu adolescente, perceber se está havendo alguma mudança, buscar diálogo com seus filhos diariamente, tá? Porque você, quando adulto, enfrentar
um trauma já é difícil, imagina uma criança. É um exercício diário, uma elaboração diária, para que quando adulta ela já tenha conseguido elaborar alguma coisa disso. É muito importante os pais conversarem, observarem, dialogarem muito com os seus filhos. Marilena, já que você está falando dessa questão das crianças, uma criança pode passar por um trauma, de repente não mostrar nada, ninguém passar, né, ninguém entender, ninguém saber que realmente ela passou por isso, como você disse, um bullying ou qualquer coisa que tenha acontecido fora ali do ambiente da família. E lá, quando adulto desenvolver algum sintoma, como você disse, a fobia, pode vir os sintomas, se é que eu posso falar de sintomas, mas essas características depois na vida adulta? Com certeza, ela pode não verbalizar o que aconteceu, o que está acontecendo, mas o comportamento muda sim, ela se isola, ela fica mais arredia, mais agressiva, muito na defesa, talvez uma defesa que ela nem tinha antes. Então, ela pode não verbalizar, mas o comportamento mostra, e se não for identificado a tempo para ser resolvido aquilo, ela pode sim, numa fase mais à frente, desenvolver qualquer outro sintoma ocasionado devido a esse trauma. O nosso repórter Luiz Henrique Casoni, que tem as participações especiais aqui no Tribuna, tem uma pergunta. Boa noite, Luiz. Tenho sim, Manieri. Boa noite para você, Marilene, bem-vinda ao Tribuna. Boa noite para vocês que estão em casa nos acompanhando nessa noite. Bom, o famoso bullying praticado na escola é responsável aí por muitos dos traumas que as pessoas carregam para a vida adulta, como a própria Marilene confirmou. Aí uma das perguntas que eu tenho aqui, que chegaram para a gente pelas redes sociais, uma das perguntas que eu separei é a seguinte: que tipo de situações ali vivenciadas na escola pelas crianças, pelos adolescentes, podem gerar algum trauma e que tipo de trauma que elas podem realmente permanecer na vida adulta? Infelizmente o bullying existe há muito tempo, só que hoje é um tema central que precisa ser resolvido, precisa ser discutido. E o que acontece? Dentro de casa tem que ser, os pais têm que ajudar a criança a formar uma autoestima, uma autoconfiança, capazes de não desmoronarem quando essa criança ou esse adolescente passa por um bullying nas escolas. Porque criança às vezes é cruelzinha, o adolescente às vezes é cruelzinho, às vezes ele vai mexer naquele ponto fraco do outro, até mesmo para ele se autoafirmar. Tá? Então, eu te derrubo um pouquinho para eu poder ficar um pouco mais forte. Eu vou mexer naquele teu ponto fraco. Então, a pessoa tem orelha de abano, ou a criança ou o adolescente, ela vai lá, opera, aí vem outro apelido porque ela operou aquela orelhinha de abano e assim vai. O que acontece? Os pais percebendo que a criança sofreu um bullying na escola, imediatamente ele tem que procurar o professor dessa criança, informar o que está acontecendo, que isso está causando um prejuízo para a criança cognitivo, escolar, no seu desenvolvimento escolar, dentro de casa também, procurar resolver isso. Se acontecer de mesmo assim isso não ser resolvido totalmente, buscar uma ajuda especializada, né? Colocar a criança para fazer uma terapia, para ela aprender a lidar, resolver isso e não levar isso como um trauma. Mas é muito importante que os pais fiquem atentos se o seu filho gosta de fazer bullying com outro e chamar a atenção dele, mostrar que isso dói. Se isso acontecesse com ele, como ele ficaria, como ele reagiria? O bullying dói para todos e geralmente quem faz o bullying já passou pelo bullying, sabe como é. Sabe que dói, mesmo assim ele não elaborou, ele vai fazer com outro. Então, professores, pais, todos têm que estar atentos ao fato de erradicar, acabar com esse bullying nas escolas. Perfeito. Marilene, chegou uma pergunta aqui pra gente do Carlos Santana de Jundiaí. Ele pergunta o seguinte: desabafar ajuda a superar o trauma? Como eu faço para me abrir com as pessoas? Tenho vergonha das minhas histórias. Então, de repente, uma das alternativas é, sim, se abrindo, reconhecendo que tem algo que incomoda. Como que as pessoas podem fazer? O importante, eu gosto muito de Jundiaí, tenho parentes aí, um abraço para você e para Jundiaí.
O importante, ele já entendeu, ele tem consciência que ele tem alguns problemas internos, conflitos internos que ele tem que colocar para fora, verbalizar, para resolver, elaborar esses conflitos, para que eles não se tornem sintomas ou doenças graves futuramente. Sim, procure alguém da sua confiança. Quem é alguém da sua confiança? Um especialista, tá? Que vai poder te ouvir e te orientar. Se você não encontrou até hoje ninguém do seu meio, ao seu redor, para você desabafar, é porque você não confia. Então, busque um profissional. Se for um trauma muito sério, busque um profissional, um psicólogo especialista em trauma. Chegou uma outra pergunta aqui. Quem convive com uma pessoa traumatizada deve ter paciência? Sim, deve ter paciência, claro. Hoje em dia, aliás, paciência está difícil de encontrar, as pessoas estão muito estressadas, eu vejo, eu acompanho, às vezes uma pessoa doente, o outro não está com muita paciência para ter paciência com ele. Então, gente, paciência, usar um pouco da técnica do relaxamento, respira, inspira, expira, se acalma, tem algumas horas de lazer para você, tudo isso ajuda a encontrar sua paz interior. Tenha paciência, sim, com quem passou por um trauma. Imagina a situação como deva ser para o outro, mas oriente o outro a buscar ajuda, porque ele precisa de ajuda. Olha, conseguir elaborar um trauma é um desafio diário. É mesmo? Muito, é muito sério, principalmente para as pessoas mais enfraquecidas, que não têm aquele poder de resiliência, sabe? Eu vou, enfrento, passou, eu não vou mais pensar nisso. Não, mesmo porque o pensamento, a dor, aquilo que a pessoa vivenciou surge na cabeça, nos pensamentos, na memória, de forma involuntária. Depois que surgiu de forma involuntária que você vai tentar controlar, mas às vezes a pessoa não tem força para isso. E fica aquele diálogo interno, sabe? Por que eu passei por isso? Por que isso aconteceu comigo? Justo comigo? Eu não merecia isso? Esse diálogo interno, ele é o grande causador do quê? Da perpetuação do sofrimento. A pessoa fica pensando naquilo. Por que comigo? Por que comigo? Então, não perpetue esse sofrimento. Busque ajuda. Olha, até um livro de autoajuda, às vezes, um livro bem escrito, ele pode te dar uma luz. Tem pessoas que criticam, falam, mas o livro não. Às vezes, tenho vários. Com certeza, para aquela pessoa que não pode ter uma terapia, pode fazer uma psicoterapia, ou que não confia, não consegue se abrir para o outro, às vezes uma palavra é uma luz, é uma direção para ela. Às vezes, o que está escrito ali é exatamente o que a pessoa precisava ler naquele exato momento para fechar uma porta triste da memória dela e viver o presente construindo um futuro muito melhor. Sabe, tem uma pergunta que eu não sei, mas eu acredito que tem muito a ver com exatamente com o que você está dizendo agora, Marilene. É do André Genaro. Ele quer saber se o trauma é mais ou menos parecido como o processo de luto, em que tem que passar por algumas etapas. Passa por algumas etapas, mas não é um processo de luto, tá? O trauma que a pessoa vivenciou e registrou vai causar sintomas, como eu disse anteriormente, como a fobia social, medo de sair na rua. Nós tivemos casos aí há pouco tempo de algumas mulheres que receberam uma seringa, injetaram uma seringa nelas com algum produto dentro. Algumas delas, inclusive, já disseram que estão com trauma de andar na rua, que ficam olhando para lá, para cá, desesperadas, com medo de passar por essa situação novamente. Então, isso é um exemplo, tá? A síndrome do pânico, ansiedade generalizada, todas as vezes que vai passar por aquele mesmo local, começa a suar, começa a enfrentar tudo aquilo de novo, achar que vai acontecer. Então, o trauma é uma situação, o luto é outra situação. Ambos têm as suas etapas a serem vencidas, mas que precisam ser passadas uma a uma. Sabe que tem uma pergunta até falando exatamente sobre isso. É uma pessoa aqui de São Paulo que não se identificou.
Ele diz o seguinte para você, Marilene: me disseram que para eu superar meu trauma, eu deveria aos poucos, com calma, voltar a me aproximar do local, tentar ficar no espaço e compreender a situação por que passei. Isso é mesmo uma boa dica? Não vai me fazer reviver a situação e piorar? Então ele está em dúvida aí, se deve enfrentar isso aos poucos, com calma, como ele disse, ou tem medo de repente piorar a situação. Olha, a terapia comportamental, cognitiva comportamental, trabalha desta forma. Então, eu te aconselho, se você já está com esse desejo de agir dessa forma, busque um especialista nessa área, um psicólogo especialista em terapia cognitiva comportamental. Ele vai, sim, te ajudar a reviver aí no mesmo local, mas com técnicas certas. Não adianta você ir ao mesmo local sozinho, tentar enfrentar a situação sozinho, porque você não vai conseguir. Precisa de ajuda especializada. Em alguns casos é preciso tomar remédio? Sim, em alguns casos é preciso, porque a dor é tão intensa, o sintoma que está acompanhando, todas as vezes que ela revive a situação nos pensamentos, na memória dela, para aplacar, acalmar, fazer com que ela volte à estabilidade emocional dela, é necessário sim, às vezes, um comprimido, um estabilizador de humor, um remédio que vai abaixar um pouco a ansiedade dela, que vai ajudar ela a dormir, mas é por um tempo. Não se preocupe que você vai ficar dependente de uma medicação, de jeito nenhum. É um tratamento com um especialista que vai te orientar a tomar aquela medicação no período crítico, agudo. Depois você volta à sua vida normal, se Deus quiser. Marilene, você está falando da questão de tempo. Tem um tempo para a gente superar um trauma? Existe uma média ou isso é muito particular? É muito particular. Na mesma intensidade com que você vive um trauma, que é cada um vive numa intensidade, também é o tempo que perpetua aquilo, tá? Para cada um varia de acordo com a personalidade, o temperamento, o gênio, enfim. Agora, o que é importante é você ter objetivos de vida, dar um sentido na tua vida, não fique alimentando a sua dor, não faça isso. Já não basta o que você vivenciou com esse trauma, não alimente mais essa dor. É possível a gente parar com essas lembranças ruins, já que às vezes fica revivendo, você diz que é automático, na hora que vê já está na nossa cabeça, mas tem algum método da gente falar, não, peraí, não vou mais pensar sobre isso, mudar, desviar, realmente? Muda o foco. Tem um sentido para a sua vida, tem objetivos, tenha metas, tenha outros pensamentos que irão substituir aqueles que te fizeram sofrer ou ainda te fazem sofrer muito. Quando surgirem esses pensamentos, não alimente, pensa, eu não mereço mais isso, eu já enfrentei isso, eu já vivi isso. Agora, daqui para frente, é uma outra etapa da minha vida, é um outro ciclo da minha vida. Eu mereço. Marilene, muito obrigada, viu? Vamos mostrar o seu livro que está aqui, Organize Suas Emoções e Ganhe Qualidade de Vida, numa abordagem psicológica e psicossomática. Isso. Para as pessoas que precisarem de ajuda, conseguem encontrar aqui na sua publicação. Está nas livrarias em São Paulo ou no meu site, Marilene Ked. Então tá bom. Marilene, muito obrigada. Você deu dicas importantes, falamos sobre este assunto que foi um pedido de uma telespectadora e quantas pessoas não passam por essas aflições, essas dores, esses sofrimentos e precisavam ouvir as suas palavras. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço sempre você e seu público maravilhoso. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. Amém.